outro desejo vem muito mais forte. Só aspiro, só espero a própria morte. Livrai-me desse corpo abominável, liberta-me desta vida miserável. Quem disse isso foi um poeta chamado John Keats, num poema chamado Endymion. Ele clama, portanto, aos deuses que aquilo que ele aspira, a própria morte, possa lhe chegar. E mais do que isso, que não só a morte lhe chegue, mas que se assim os deuses desejarem, como ele diz no poema, livrem ele do corpo que ele considera abominável e que o liberte da vida miserável que vive. Ele faz esse clamor a uma deusa. Essa deusa chama-se Circe. É a mesma deusa, segundo consta lá na Odisseia de Homero, alerta Ulisses, o grande guerreiro, o grande general, que possa conduzir a sua tripulação pelas ilhas mais densas, mas não somente conduzir pelas ilhas densas, mas atravessar a mais densa de todas elas, que é a ilha em que as sereias habitam. Circe diz a Ulisses que ele precisa tomar algumas precauções antes de atravessar aquela ilha, senão todos os seus tripulantes, e ele também, perderá a sua vida. Porque assim é o canto da sereia, ela canta, e todos aqueles que ouvem o seu canto caem nos mares ao seu encanto, e em direção ao lugar onde elas se encontram, eles perdem sua vida e nunca mais escutam a voz da sua esposa, dos seus filhos e filhas. Então ela diz a Ulisses: a primeira precaução que você deve tomar é passar cera nos ouvidos de todos os tripulantes. Todos eles devem ter nos seus ouvidos esta cera. E depois de você colocar esta cera no último homem, então esse último homem amarrará você a um mastro. Você ficará preso a esse mastro. Se, e se somente se, você quiser ouvir o canto da sereia. Se não, basta apenas munir o seu ouvido com esta cera, e vocês poderão atravessar essa ilha sem o menor perigo. E então, Ulisses, o que você deseja? E ele prontamente diz: eu quero ouvir o canto da sereia. Então você já sabe o que precisa fazer, e quando eles chegam perto da ilha, o primeiro sinal é a calmaria. Não é um mar revolto, não é um mar tempestuoso, não é um mar que causa medo, não é um mar que causa pavor, não são as intempéries de um mar revolto que coloca ali o sinal de que estão perto da Ilha das Sereias, mas pelo contrário, é a calmaria. É um dia sereno, tranquilo. Enquanto isso acontece, ele então ordena que os seus tripulantes façam como o combinado. Então ele começa a untar os ouvidos de cada um dos tripulantes, até chegar o último. Todos eles estão com cera nos ouvidos. Então o último, depois de ter sido untado, ter os seus ouvidos untados, então ele amarra firmemente, com cordas muito firmes, Ulisses ao mastro. E é nessa hora em que eles começam a passar no contexto desta ilha, que Ulisses começa a ouvir o canto da sereia. Todos nós achamos, olhando num primeiro momento, que aquela cera nos ouvidos da tripulação era para salvar a tripulação, até o momento em que a gente descobre, ao ler a passagem do canto 12 da Odisseia, a gente descobre que aquela cera não era para salvar os tripulantes, era para salvar inclusive Ulisses, que gritava de lá do mastro: vocês homens, me obedeçam, me tirem daqui. Mas aqueles ouvidos que não ouviam o canto da sereia também não ouviam as ordens de Ulisses, que pedia que tirassem ele daquele mastro, que arrancassem ele daquela corda. Ele estava seduzido pelo canto da sereia, e nada, absolutamente nada tirava ou quebrava aquele encanto.
Não teve jeito. Ele atravessou e conseguiu sobreviver ao canto da sereia. A grande pergunta que a gente deve se fazer hoje é: o que isso tudo tem a ver com Romanos capítulo 6? Os gregos acreditavam, como nós acreditamos, que o homem, por natureza, tem uma inclinação para tudo aquilo que desagrada a Deus. E que a única coisa que vai impedir você de destruir a si mesmo, destruir aqueles que estão à sua volta, são as leis. A lei é a corda que te prende ao mastro, diz um grego. A lei é aquilo que inibe a sua capacidade de autodestruição e destruição de tudo ao seu redor. Então as leis estão aí, não simplesmente porque nós cultivamos um bom espírito, elas estão aí justamente por causa do nosso espírito degradante, por causa das nossas incríveis capacidades criativas, para satisfazer o nosso afã, destruir não só o mundo à nossa volta, mas destruir inclusive a nós mesmos. As leis são a corda, acreditam os gregos, que prendem o homem ao seu mastro. Eles acreditavam que se, por exemplo, você tivesse alguma coisa que prendesse a sua atenção e que fosse o motivo da sua queda, fosse o motivo do seu sofrimento, ora, faça um outro caminho. Se todas as vezes que você passa por este caminho, você se sente tentado, seja por uma mulher, seja por um homem, seja por droga, seja lá o que for, se você passa por esse caminho e você é tentado neste caminho, passe por outro caminho. Mas o que os gregos notaram é que você às vezes faz isso. Você opta por outro caminho, e quando você está prestes a chegar na sua casa, você simplesmente dá a volta e faz todo o caminho de volta para passar naquele caminho que você não poderia passar, porque você sabe que se você passar por ali você vai cair. E isso acontece tão somente porque não temos cordas suficientes para nos prender. Minha pergunta nessa noite é uma só: que corda te prende ao mastro? Que corda te segura? Que corda segura o ímpeto do seu coração? Que corda segura as inclinações do teu coração? Que corda te prende ao mastro ao ponto de impedir você de dar vazão aos seus ímpetos? Eu não quero saber hoje o que os gregos dizem, porque o problema eles indicaram muito bem. O problema eles enxergaram muito bem, e mesmo sem terem a revelação bíblica de Deus em suas mãos, eles conseguiram enxergar onde está o problema, embora não conseguissem enxergar a solução. E como cegos tateando no escuro, estão eles procurando uma solução. Minha intenção nessa noite é olhar para esse texto de Romanos e buscar uma resposta para essa pergunta: que corda nos segura? Que corda nos prende ao mastro? O que nos torna santos diante de Deus? Queria convidar você à leitura de Romanos capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai-os, membros do vosso corpo, a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oremos mais uma vez. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, e que sejamos hoje mais uma vez abençoados com a instrução bíblica que nos dá resposta às perguntas que os gregos se fizeram e não tinham a resposta. Que o Senhor, que nos revela a Tua palavra, nos dê a solução e nos dê a direção que precisamos para saber o que nos prende, o que nos impede de dar vazão a tudo aquilo que em nós é inclinação para o mal. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. O sermão de hoje, ele não se concluirá. Não porque eu não queira concluir o sermão, mas porque ele é apenas a primeira parte de um sermão que vai terminar só na semana que vem. Na verdade, o todo desse texto que a gente vai ler começa no versículo 1 e só termina no versículo de número 23. E a divisão desses dois textos, essa divisão está caracterizada por duas negações importantíssimas. A primeira delas está logo de cara, no versículo de número 2, de modo nenhum, que responde à pergunta que Paulo se faz: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante, ou para que a graça tenha destaque? A mesma coisa você pode observar no versículo de número 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E novamente o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Os dois textos são orientados por duas metáforas. Uma é a metáfora da morte, que é a que nos interessa hoje. Da semana que vem, a metáfora que vai nos interessar é a metáfora da escravidão. Vamos concentrar então em todo esse texto que a gente vai analisar, começando hoje e terminando na semana que vem. Começando pela primeira metáfora, que parece ser a linha condutora de toda a reflexão de Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Um texto que nós escolhemos para a meditação de hoje e que colocamos como título do sermão de hoje, não outro senão a morte que une. Ou, se você preferir, a morte que lhe prende ao mastro. Comecemos com os primeiros versículos. O primeiro versículo é uma pergunta retórica. Paulo não está com dúvida. Paulo não está fazendo essa equação que seria a consequência daquilo que a gente refletiu na semana passada, tipo, já que onde abundou o pecado vai superabundar a graça, quanto mais eu pecar, quanto mais eu errar, isso vai promover muito mais a graça de Deus. Essa seria a lógica, por exemplo, daqueles que aderem a uma espécie de pensamento ou doutrina que alguns costumam chamar de antinomismo, ou aqueles que são contra a lei ou contra a norma, e que entenderiam, portanto, que uma vez que fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, já não temos mais comprometimento nenhum com a lei, não deveríamos mais obedecer à lei, e então deveríamos viver uma vida conscientes de que somos salvos pela graça, justificados pela fé somente, e isso nos basta, e não há mais nada a fazer do que diz respeito à lei de Deus. Essa, aliás, é a acusação que pesou contra Lutero, pela igreja que via na pregação de Lutero da justificação pela fé somente, exatamente aquilo que se caracteriza, aquilo que a gente está chamando de antinomismo. Essa ideia de que tudo que diz respeito à lei de Deus deve ser descartado, porque a graça de Cristo reina e, portanto, torna irrelevante a lei do Senhor e, portanto, torna irrelevante viver uma vida seguindo a lei de Deus. Óbvio que Paulo está dizendo, e sendo contrário a qualquer tentativa de interpretação de que poderíamos viver uma vida licenciosa, que poderíamos viver uma vida pródiga, que poderíamos viver uma vida em que as leis de Deus e a santidade de Deus não refletissem de alguma forma nas nossas atitudes. Paulo não está dizendo que não devemos viver uma vida santa, piedosa, com virtudes, virtuosa, porque afinal de contas Jesus Cristo nos salvou e por isso estaríamos livres de qualquer relação de obediência a Deus, porque uma vez que Cristo obedeceu em nosso lugar, então a nossa desobediência, por mais que a gente cometa, realize, etc., ela não seria a razão pela qual iríamos mais uma vez ser condenados ao inferno, uma vez que Cristo nos substitui, como vimos na semana passada.
Paulo, então, para desfazer essa possível e equivocada interpretação do que ele está dizendo, ele vai mostrar exatamente o verdadeiro papel de cada uma dessas coisas na relação que elas têm com a vida cristã, com o cristão em especial, porque agora ele não está mais se dirigindo a judeus que se converteram ao cristianismo ou a pagãos, ele está se dirigindo tão somente para a igreja, para os irmãos, aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus e que, portanto, são regenerados. Então, com base nisso, Paulo faz uma pergunta retórica e logo em seguida diz: não, de modo nenhum, não estou defendendo aqui que a lei de Deus ela não tem nenhum valor e que, portanto, depois daquilo que Jesus fez na cruz, podemos viver a vida de qualquer jeito, sem nenhum padrão, sem nenhuma virtude, porque, afinal de contas, tudo já foi feito por Jesus. Paulo, então, se precavê dessa interpretação dizendo: não ponham palavras na minha boca, eu não disse isso. E aí vem a grande pergunta, então, o que eu disse? Para desfazer esse equívoco, Paulo vai dizer, em primeiro lugar, de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E aí ele lança a primeira e mais importante tese, a morte para o pecado. Existem duas mortes que, se você não viu na leitura do texto que fizemos previamente, você certamente verá agora. Duas mortes que estão atravessando esse texto, e essas duas mortes elas vão se entrelaçando o tempo todo, indo e vindo na leitura de Paulo. Essas duas mortes dizem respeito à morte para o pecado e à morte para Deus. Ambos estão mortos, ou para Deus, ou para o pecado. O problema é que a morte para o pecado implica vida para Deus. E a morte para Deus implica vida para o pecado. É impossível essas coisas se contornarem ao ponto de ser possível, ao mesmo tempo em que viver morto para Deus, ao mesmo tempo viver morto para o pecado. Não, ou você é morto para Deus, ou você é morto para o pecado. Isso é exatamente a mesma coisa que dizer. Ou você vive para Deus, ou você vive para o pecado. E se você vive para Deus, você é morto para o pecado. Se você vive para o pecado, você é morto para Deus. Essa é uma lógica simples, e é uma lógica que Paulo estabelece logo de início. E ele estabelece exatamente, apresentando exatamente isso. Nós não fomos mortos para o pecado, ou seja, ele está chamando a atenção da igreja para dizer o seguinte: vocês estão vivos para Deus, e agora morreram para o pecado. É como se a conversão fosse uma reviravolta dos mundos, é como se a conversão virasse o cristão do avesso, e então essa virada, essa grande virada que é a conversão, que é a regeneração, é a virada da vida para a morte. Todo cristão morre e vive, ou ele morre para o pecado, ou ele nunca viveu para Deus. E é isso que Paulo vai colocar logo de cara. Paulo vai dizer que nós que morremos para o pecado, como podemos viver para o pecado? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Se você está morto para o pecado, você não pode se movimentar, o morto não pode celebrar nada, o morto não pode se movimentar, o morto não tem inclinação. O morto não tem movimento, o morto é inerte. Então, se você está morto para o pecado, é isso que Paulo está dizendo, você não tem mobilidade para o pecado, você não se move para o pecado, porque a sua mobilidade, toda a sua vida, toda a sua inclinação está para Deus, é isso que Paulo está dizendo. E aí ele faz uma nova pergunta para justamente inserir o próximo pressuposto que ele quer que os seus leitores entendam. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aqui a gente não tem como não tocar na questão que realmente importa nessa passagem, que é o significado da palavra batismo aqui. Eu vou tomar um copo d'água, mas não é provocação. Imagine você que a palavra baptizo aqui, ela não significa outra coisa senão mergulhar, literalmente, alguém, inteiro. E só esse mergulho inteiro, essa imersão faz sentido aqui. Isso não significa que não haja abertura para outros entendimentos acerca da forma batismal. Mas o que nos interessa aqui é o porquê Paulo escolhe essa palavra para falar justamente deste tópico.
Porque há uma relação entre batismo e morte. Há uma relação muito interessante que Paulo estabelece aqui, que nós não podemos perder de vista. Observe o que diz o texto. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então a ideia do batismo, a ideia de alguém que é mergulhado nas águas, é a ideia de alguém que foi sepultado, como Cristo que foi sepultado. E o mesmo movimento que se faz de alguém que é mergulhado nas águas e depois é removido das águas, é a ideia de que aquele que foi sepultado, aquele que morreu ali, é aquele que agora está vivendo, é aquele que está ressuscitando. Então, nesse sentido, Paulo tem uma doutrina da ressurreição atual dos crentes. Em outras palavras, se há regenerados aqui, é porque houve ressurreição. Somos ressurretos com Cristo. E podemos dizer que somos ressurretos com Cristo, justamente porque houve morte, mas houve também vida. Houve algo que estava morto e passou a viver, e houve algo que estava vivo e passou a morrer. São duas condições que a gente não pode perder de vista: a daquele que está morto para Deus e vai voltar a viver, e a condição daquele que está morto para Deus, mas vai viver para o pecado. Paulo não faz essas considerações à toa. O seu objetivo é mostrar que o batismo relacionado a Jesus tem a ver com aquilo que já tratamos na semana passada. Envolve a doutrina da substituição, da representação de Jesus. Significa que Jesus nos representa não somente porque Ele é um nome que é um rosto, uma imagem na nossa frente. Não é só, meus irmãos, alguém muito distante que te representa como um político. Um político te representa. O presbitério da igreja representa você. Mas o que Paulo vai fazer aqui nesse texto é digno de toda a nossa atenção, porque Cristo não só nos representou. O segundo passo de Paulo é mostrar que essa representação foi feita com base num aprisionamento. Cristo te prendeu a Ele. Você está preso a Ele. Você está unido a Cristo. É impossível alguém que morreu para o pecado e agora está unido a Deus, esteja unido a Deus por sua própria vontade. Não! Jesus é a corda que te prendeu a Deus. E te prendeu a Deus de uma tal forma que a sua união com Cristo é a união que garante a sua comunhão com Deus. Sem união com Cristo, não há comunhão com Deus, não há vida com Deus. Então tudo o que Jesus está fazendo na cruz, e tudo aquilo que acontece com a sua ressurreição, diz respeito também a mim e a você. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida com Cristo. Mas não somente isso. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, ou seja, se naquela cruz estávamos unidos a Cristo e morremos na cruz com Cristo, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Se morremos com Cristo na cruz, para o pecado, na ressurreição de Cristo, ganhamos vida com Deus. A grande pergunta que a gente deve se fazer é o que isso significa na prática. Porque existe uma doutrina que bagunçou a nossa cabeça. E eu fiz todo esse discurso agora para chegar nessa doutrina que bagunçou a nossa cabeça. Alguns aqui, como eu, devem ter crescido com as famosas 4 leis espirituais que governam o universo. Vocês conhecem as 4 leis espirituais que governam o universo? Você sabia que o universo possui leis que governam todas as coisas? E a principal delas é de que você é um pecador.
Então, se você conhece as 4 leis espirituais, você vai conhecer também 3 tipos de homens. Um homem natural, o homem espiritual e o que nos interessa hoje, eu só vou falar sobre ele, que é o homem carnal. O que é esse homem carnal? Esse homem carnal aparece quando você, na evangelização com alguém, a pessoa diz assim: mas tem um crente lá no meu bairro que só faz coisa errada, faz tudo errado, como pode? Como é que eu vou me tornar cristão se o modelo que eu tenho, o exemplo que eu tenho é esse, desse cara que é evangélico? Não, mas veja bem, aí o folhetinho ensina você a fazer as coisas bem direito. Diz assim, ó, você tem que separar as coisas, tem crente que é carnal e tem crente que é espiritual. E aí o folhetinho ensina você a fazer o seguinte: explique o que é um crente carnal. Eu vou escrachar o que seria um crente carnal sem tecla SAP, tá? Direto. O que é um crente carnal? É um crente que tem, digamos assim, se concebe que ele foi salvo por Jesus e tem Jesus como seu Salvador, mas não tem ele como seu Senhor. Jesus me salvou, mas eu não tenho que me curvar diante dele. Então o desenho é de um eu que fica ali num círculo, não sei se vocês lembram, aí tem um trono, que é uma cadeirinha, e Deus está fora, e no lugar da cadeirinha está o eu. Então o crente carnal é o crente que ele governa as coisas todas, ele domina todas as coisas, ele é senhor de si e senhor do mundo, ele não se submete a nada nem a ninguém, Deus está fora, mas ele foi salvo pelo sangue de Jesus. Mentira! Mentira! Só é salvo por Jesus aquele que encontra o Senhor do universo. Se você encontrar um Deus menor que você não encontrará salvação. Você encontrará sim um meio, talvez um caixa eletrônico, uma conta bancária, uma casa própria, a cura que você tanto... Talvez você encontre isso. Mas aquele que quer encontrar salvação das suas inclinações, salvação da sua maldade, salvação do seu desespero, salvação da sua angústia, aquilo que dinheiro não compra, aquilo que ninguém lhe dá, aquilo que ninguém pode lhe ofertar, aquilo que só o Senhor do universo pode dar. Só acontece isso com humilhação, só acontece isso com reconhecimento de que a gente está diante de um ser poderoso, onde não temos mais absolutamente nada que possamos fazer para fazer o coração dele se curvar diante da gente. Ou seja, não vai funcionar retórica com Deus, não vai funcionar a oratória. É possível usar da persuasão com os homens, porque a gente pode enganar os homens, mas que argumento você poderia usar para Deus para convencê-lo de que você merece ser salvo? As coisas boas que você faz, a retidão possível que você vive? É claro que não. Não há possibilidade de usarmos qualquer argumento para convencer a Deus de que Ele pode nos salvar. Então vem o que é mais desesperador e que ninguém consegue suportar: de que a salvação não depende da sua vontade, não depende de você, não depende de mim, não depende de nós. Enquanto não nos curvarmos diante da vontade de Deus, a gente sempre vai achar que Deus está em parceria conosco. É como se o tempo todo a gente tivesse grandes projetos de vida e dissesse assim: Senhor, esse é o mais novo projeto que eu tenho, o Senhor está afim de entrar nele ou não? Se não está afim, a fila anda. É como se eu tivesse o tempo todo pensando em mim mesmo e no meu trajeto de vida cristã, dizendo: Senhor, eu conto contigo, eu conto com a tua força, eu conto com o teu encorajamento, eu conto com o teu Espírito que vai na minha frente. Acho que a gente inverteu as coisas. A gente tem lidado com um Deus gigante e tentado convencer Ele que a vida dentro da nossa caixinha de fósforo faz sentido. Meus irmãos, o homem carnal, ele é uma obra de ficção. O homem carnal, ou o cristão carnal, é uma obra de ficção. Ele simplesmente não existe. Então a grande pergunta que nos sobra é a seguinte: mas Jonas, e aí é o desespero dessa noite. Se não existe o homem carnal, porque o homem carnal era a minha saída,
Era a única coisa, era o meu único argumento. Você está tirando, Jonas, hoje aqui, o meu único argumento para eu dizer para todo mundo que eu sou salvo. O fato de eu poder, mesmo sendo salvo, viver uma vida em pecado. E você está me tirando isso. Essa era era o fio de Ariadne que eu tinha hoje. Era tudo que eu tinha para me segurar hoje na fé em Deus, era isso. Saber que mesmo eu crendo em Jesus e sendo salvo por Ele, pelo menos mesmo vivendo uma vida em pecado, eu serei salvo. E é isso mesmo que eu estou fazendo. Não vou perder minhas noites sozinho, estou chamando você para perder junto comigo. O homem carnal é uma obra de ficção, não existe. E isso gera o desespero. O grande desespero que deve gerar em mim e em você hoje é o desespero de todos aqueles que quando acordam de manhã sabem que vão pecar pela frente. E dizem, Senhor, me ajude, porque eu não sei o que vem pela frente. Há sereias por todos os lados. E o canto delas atravessa de todos os lados, atravessa a parede. O canto da sereia fica dentro do meu computador. O canto da sereia fica na sala do meu escritório. O canto da sereia está espalhado pela rua, está em todos os cantos. E a gente percebe o tempo todo, as tentações e a nossa luta contra elas. E a grande pergunta é, se eu pecar então, não serei mais filho de Deus? Se eu pecar e eu não posso ser o homem carnal, que é um homem salvo, mas que ainda não conseguiu se submeter ao senhorio de Cristo, então significa que eu não sou salvo? Vamos ver o que Paulo diz, para salvar você e eu do desespero hoje? Veja o que a palavra de Deus diz. Se já morremos com Cristo, a partir do versículo 8, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Note que essa sequência toda que vai do 8 até o 11, ela vem exatamente pelo problema que Paulo coloca no versículo 6, em torno daquilo que a gente chama de velha natureza humana que foi crucificada nele. Alguns poderiam simplesmente dizer, mas Jonas, e a gente brinca o tempo todo, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, ou alguém faz alguma coisa, esse é o velho homem. E tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. É como se aquele homem, esse velho homem a quem nos referimos, que morreu, é como se ele ainda estivesse se debatendo, lutando, não mais porque ele está no centro, mas porque ele foi tirado do centro de tudo, porque ele já não está mais no lugar onde ele está. Então toda a nossa luta não é contra Deus, nossa luta é contra Ele, e contra Ele na medida em que Ele tenta de todas as formas, no nosso cotidiano, nos tirar da centralidade de Cristo e da centralidade da cruz. Portanto, existe uma diferença entre ser pecador e ser escravo do pecado. Eu não estou me dirigindo aqui nessa noite somente a pecadores, mas a escravos do pecado. E há uma diferença enorme entre ser escravo do pecado e ser pecador. O que não pode haver de nenhuma forma entre aqueles que morreram para o pecado e vivem para Deus é a escravidão do pecado. O que sinaliza o quanto estamos distante de Deus não é o pecado em si, mas é a escravidão do pecado. A escravidão do pecado, veja bem, ele é como uma tortura romana, alguns dizem, né? Alguns inclusive, isso não tem como a gente provar se isso é legítimo ou não, se isso é verdade ou não, mas é muito interessante como alguns chamam isso de necrofilia. O que é a necrofilia? Era uma tortura romana que se fazia com os assassinos. Pegavam-se os assassinos e aqueles que eles tinham matado e simplesmente amarravam o cadáver deste que foi assassinado ao corpo do assassino. E essa era a punição dele. Ele teria que ter o corpo daquele que ele assassinou preso ao seu corpo.
E o que acontecia? Ele teria que andar de frente para aquele corpo, amarrado ao seu corpo, todos os dias. Por onde ele fosse, ele teria que andar com aquele cadáver amarrado ao seu corpo. Alguns acreditam e dizem que conforme aquele corpo ia apodrecendo, o apodrecimento daquele corpo apodrecia também o corpo daquele que o carregava. E aquele que carregava morria aos poucos pelo apodrecimento do seu próprio corpo, gerado pelo apodrecimento do corpo alheio. Alguns dizem que talvez é isso que Paulo está pensando quando ele fala do velho homem e quando ele fala do corpo dessa morte. Aquilo que grudado, aquilo que unido a nós, parece nos corroer com o tempo. Aquilo que a gente não consegue perceber que enquanto hábito nos destrói e não nos destrói da noite para o dia. O cadáver, esse corpo da morte, esse corpo do pecado que não tem nada a ver com o corpo físico. Paulo em nenhum momento aqui está dizendo, como os platônicos diziam, que o corpo é o lugar da maldade, a matéria é má, então o corpo é mau. Paulo não está dizendo disso, Paulo está falando do corpo ligado à morte, o corpo ligado ao pecado, o corpo sob o juízo das inclinações e das disposições dos desejos para o mal. Então Paulo está dizendo exatamente isso, que talvez a nossa experiência seja exatamente essa, a daquele que quando não está livre do pecado, é como se fosse um cadáver que carregado ao seu corpo, não vai te matar hoje, vai te matar depois, lentamente. O que Paulo está dizendo, e meus irmãos, Paulo está alertando com tudo isso que a gente está lendo, não é meramente o fato de que nós não podemos pecar. É claro que nós pecamos. A própria palavra de Deus diz que Deus colocou um espinho na carne de Paulo por causa das muitas revelações que ele recebeu, e por causa daquelas muitas revelações que ele recebeu, a soberba tomou conta do seu coração e da sua mente. É claro que pecamos, é claro que erramos. O problema não é pecarmos, o problema é carregarmos o corpo dessa morte. O problema é fazermos exatamente de tudo aquilo que é contrário à obra de Deus, fazer aquilo que é a favor à obra da nossa carne, à obra do nosso próprio coração. Veja como Paulo conclui o raciocínio dele. Assim também, versículo 11, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para que não reine o pecado do vosso corpo mortal. Nós terminamos o sermão da semana passada, como vamos terminar o sermão de hoje, chamando a atenção para o fato de que toda a obra da conversão é uma obra de um reino, o reino de Deus, que nos tira do reino de um tirano. E nós já sabemos desde a semana passada que o tirano é este pecado, que Paulo tanto diz, que entra como um pedinte, mas depois que se instaura em nossa vida, ele se torna um tirano. E o que Paulo mais está chamando a atenção aqui, não é para o fato de que cristãos eles podem pecar, mas para o fato de que cristãos não podem se acostumar com o pecado, cristãos não podem se acomodar com o pecado, cristãos não podem sentir-se paz no pecado. E a grande pergunta é: por quê? Por que nós não podemos sentir paz com o pecado? Por causa de Jesus, meu irmão. Não é por causa da lei. Observe como Paulo diz. Em primeiro lugar, ele diz no versículo 12, portanto, não reine o pecado em vosso corpo. Ele está falando da tirania do pecado sobre o nosso corpo, sobre nossos membros, que faz com que a gente se incline para tudo aquilo que o pecado nos dirige. Em contrapartida, veja o que Paulo diz: apresentei o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. E o versículo 14 conclui dizendo: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do pecado, é isso? Pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Meus irmãos, assim como os gregos, os judeus achavam que a corda que seguraria eles deste pecado que tenazmente assedia era a lei.
se eu tenho a lei, se eu tenho aquilo que me prende, então eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou falhar. Então, se eu tenho a lei de Deus, se eu cumpro a lei de Deus, então eu não vou falhar. E talvez aqui, nesse mesmo lugar, existam pessoas lutando contra o pecado, e tenham acreditado, exatamente como os gregos acreditavam, e talvez como os judeus também acreditavam, que o cumprimento da lei vai ser a marca, vai ser o sinal da sua regeneração, vai ser o sinal de que você conseguiu vencer o pecado, e de que agora você está morto para o pecado e vivo para Deus. Não! Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você não pode encontrar vida debaixo da lei, mas só debaixo da graça. Não que a lei de Deus não seja importante, mas é que a lei de Deus, meus irmãos, nunca será a corda que vai te prender à cruz de Jesus. Você, como eu, somos seres de interpretação. E como a lei, ela é da interpretação, meus irmãos, nós procuramos sempre a brecha na lei. A brecha na lei é aquilo que a gente precisa para justificar qualquer situação que caia em nossas mãos. Não tem como a gente não lembrar de Davi. A palavra de Deus diz que enquanto os reis tinham que guerrear, ele estava ali, ociosamente andando pelo palácio. A Bíblia diz que ele vê aquela mulher tomando banho e resolve possuí-la, mas descobre que aquela mulher já é casada. Se ele tomar aquela mulher, ele cai em adultério. Ele não pode quebrar a lei de Deus. A lei de Deus diz: não adulterarás. Ele não pode quebrar esse mandamento. Mas ele precisa encontrar uma brecha na lei. E qual é a brecha na lei? Eu não posso casar com a mulher do meu general. Mas eu posso casar com ela se ela ficar viúva. Viúva pode. Ele achou a brecha. Mas só que para ela ficar viúva, ele vai ter que morrer. Aí ele cai no outro mandamento que diz: não matarás, está entendendo? Ele agora precisa encontrar outra brecha. A brecha que vai livrar ele dessa punição do não matarás. Aí ele diz assim: mas se eu pegar uma faca e matar o cara, não vai resolver, não vou conseguir, porque eu vou cair no mandamento do mesmo jeito. E aí eu vou viver uma vida desgraçada. Não quero isso para mim. Eu já sei, vou mandar ele para uma batalha, e essa batalha é uma batalha perdida. Dali ele não vai sair vivo. Alguém vai matar ele, é o exército inimigo que vai matar ele, obviamente. Mas eu vou mandar ele para uma batalha da qual ele não vai sair vivo. E foi isso que aconteceu. E foi assim que ele tomou a mulher do seu general. Veja como é perigoso ser amigo de crente. Você que é casado, cuidado. É curioso como Davi, até aqui tudo bem. O que nos interessa para o encerramento do nosso sermão de hoje é o que vem depois. Davi vive bem depois. Davi vive bem. E por que ele vive bem? Porque ele tem uma coisa chamada consciência tranquila. Por que a consciência dele está tranquila? Porque os atos que ele cometeu estavam para ele, na sua leitura e na sua interpretação, todos eles estavam cobertos por legalidade, todos eles estavam debaixo de uma sustentação da lei. Ele, debaixo da lei, transgrediu a lei de Deus. Você está entendendo que você pode obedecer a lei de Deus para transgredir a Deus? A gente pode fazer isso. A corda da lei não é suficiente para nos prender ao mastro. Nós vamos encontrar meios de folgar essa corda. Nós vamos encontrar meio de nos livrarmos dessa corda. Nós vamos encontrar meios de nos livrar, de driblar dessa corda, de driblar a lei. Você e eu vamos fazer isso enquanto acreditarmos que a lei nos redime. Mas a lei não é para nos redimir, meus irmãos. A lei não é para redimir. A lei é para redimidos. Entendeu a diferença? A lei não é para redimir, a lei é para redimidos. Os redimidos entendem o amor da lei, entendem o valor da lei e seguem a lei de Deus por outras razões, que não são as razões que o levam a buscar e clamar a Deus por redenção.
Portanto, as leis elas podem ser dribladas, as leis elas podem ser manipuladas. Nós podemos recontar a história bíblica para ela simplesmente pautar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha. E aqui eu estou me referindo não ao pecado que é o acidente, eu estou me referindo àquele pecado que de tanto o cristão lutar, ele não consegue mais lutar e se entrega. E agora ele acha que não tem mais jeito. Então agora, em vez de ele continuar lutando o que ele deveria, ele agora quer a consciência tranquila, para que ele não mais sinta a dor do pecado, para que ele não mais sinta que aquilo que ele está fazendo desagrada a Deus. Ele quer tirar Deus da sua frente, ele não aguenta mais pecar olhando para Deus. Ele tem que tirar Deus da jogada. E ele vai usar a Bíblia para isso. Ele vai usar a interpretação bíblica para isso. Ele vai escamotear as Escrituras e vai forçar as Escrituras a dizerem aquilo que as Escrituras não dizem. Mas graças a Deus que existe Natã. A igreja, meus irmãos, ela é composta de Davis e Natãs. E ninguém é só Davi, ninguém é só Natã. Numa igreja que prioriza a cultura do discipulado, todo mundo é Davi, todo mundo é Natã. Todo mundo que é Davi precisa de um Natã, e todo Natã vai procurar um Davi. E qual é a missão de Natã? Sempre contar uma história para Davi. Porque ele sabe que Davi está vivendo a vida dele tranquila. Davi não está com a consciência pesada, porque Davi conseguiu tirar do seu horizonte Deus. Então agora ele vive a vida dele com tranquilidade. Natã quer tirar a tranquilidade dele. Porque ele sabe que enquanto ele não ficar tranquilo, enquanto ele ficar com aquela paz, ele vai encontrar só a autodestruição. Natã precisa salvar Davi, e para salvar Davi, ele precisa trazer perturbação para Davi. É isso que a palavra de Deus está fazendo comigo e com você hoje. Não está tirando a nossa paz para colocar mais um peso. Está tirando a nossa paz para nos salvar do maior de todos os pesos, que é o peso do nosso pecado. E como Deus faz isso? Chama Natã, Davi, repreende Davi, depois de contar uma história que Davi mostra ali a sua hipocrisia, mostra o quanto Davi interpreta a lei corretamente, e sabe como deveria ser interpretada a lei, porque ele mesmo diz, onde está esse cara, porque tem que matar esse cara, porque esse cara fez o que é errado. Ele diz, esse homem é você. Quando Natã faz isso, Natã está dizendo, Davi, você sabe interpretar a Bíblia corretamente, você sabe interpretar o que é justiça, você sabe o que é certo e o que é errado, mas quando diz respeito a você e ao seu pecado, você favoreceu todo mundo para que o seu pecado fosse cometido de uma forma em que você sentisse paz. Natã sabia que Davi precisava de perturbação naquele dia, e é só aquela perturbação que faz Davi cair em prantos e dizer, Senhor, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, porque em iniquidade eu fui concebido pela minha mãe. Quando Davi ora o Salmo 51, ele ora a oração daquele que, consciente dos seus erros e falhas, agora diz, Senhor, eu vi o que eu não poderia ter perdido de vista o tempo todo. A única coisa que nos prende ao madeiro não é a lei, mas é a graça. E aí você vai me perguntar, como assim? E é com isso que eu quero terminar. O homem carnal, segundo essa interpretação, é aquele que não suporta um Deus soberano. Infelizmente, ele não suporta, é o Deus gracioso. Porque é difícil olhar para o Deus gracioso. Talvez você pense assim, qual é a melhor maneira de lutar contra o pecado, Jonas? Olhar para a lei? Eu vou dizer para você, não. O que Paulo está dizendo a mim e a você é olhar para o Cordeiro sangrando, e sangrando por você. Você já parou para imaginar, se todas as vezes que nós estivéssemos tentados, o Cristo sangrando diante de nós, por causa dos nossos pecados aparecesse, quem de nós iria até o fim? Quem de nós iria até o fim, sabendo que Jesus está sangrando por nós na cruz? Nenhum de nós.
Mas o que fazemos é esconder a cruz o tempo todo. É isso que você vai fazer. Você vai fugir da mensagem da cruz. Você vai fugir do Evangelho, como o diabo foge da cruz. Exatamente porque você sabe que você não vai conseguir permanecer do jeito que você está, enquanto você vê Jesus sangrando por você naquela cruz. Enquanto você souber que Ele está sangrando e ao mesmo tempo dizendo, isso tudo é por você. Por isso não é possível, nem haverá possibilidade alguma de um regenerado na prática do pecado olhar para Jesus e não fazer como Davi, voltar atrás e dizer, Senhor, eu me abomino, eu me arrependo. Meus irmãos, o maior trunfo, aquilo que mais nos liberta, aquilo que mais nos prende à cruz, é exatamente a obra de Jesus, a consciência da obra de Jesus. Então, o nosso maior problema, meus irmãos, é o esquecimento, é a falta de memória. Minha pergunta é, quantas vezes nós lembramos do que Jesus fez na cruz, quando estamos em tentação? Deus nos deu a corda, meus irmãos, que nos prende ao mastro. Ele não nos deu apenas os mandamentos, porque os mandamentos Ele nos deu para nós vivermos uma vida santa. Ele não deu os mandamentos para nos salvar, Ele não deu a lei natural para nos alertar com relação à nossa consciência impiedosa. Não, meus irmãos, Ele nos deu Jesus para nos salvar. E Ele nos deu a mensagem da cruz de Cristo Jesus, que é o Evangelho da graça de Cristo Jesus, para nos prender ao madeiro na hora em que formos tentados. Eu quero encorajar você hoje a olhar para a cruz de Cristo Jesus como o único meio que vai te prender ao mastro no dia em que você for tentado. Eu quero encorajar você a, em todos os momentos em que você fraquejar, em que você sentir que os seus pés estão bambeando, em que sua mente, seu coração está entorpecido, que você possa lembrar de Jesus sangrando, que você possa lembrar de Jesus na cruz morrendo por você. Foi isso, meus irmãos, que Calvino um dia pregou em Genebra, quando ele expôs o livro de Gálatas. Ele nota que Paulo diz aos Gálatas que eles precisam ter na mente deles o Cristo crucificado. É preciso formar a imagem do Cristo crucificado em nossa mente. É preciso ter a imagem de Jesus sangrando em nossa mente o tempo todo, principalmente nas horas das tentações. É só assim, meus irmãos, que estaremos presos ao mastro. E o que isso quer dizer no fundo, no fundo? No fundo, isso mostra o quanto você desconfia de si mesmo e confia no Deus da salvação. Talvez, meus irmãos, seja difícil no dia da tentação lembrar da cruz, mas vai ser pior esquecê-la. Talvez o que a gente precise hoje é descobrir a morte, a verdadeira morte que nos marca como filhos de Deus, que não é a morte para Deus, mas é a morte para o pecado. Sermos mortos para o pecado significa não estar livre do pecado, mas estar livre da tirania do pecado. É estar consciente de que o seu Rei é Jesus Cristo, de que Ele é Senhor. Não existe homem carnal, só existe homem que não dobra os joelhos. Vamos orar, meus irmãos.